Olá, você está no canal Mais Fag. No momento, iremos iniciar a leitura do capítulo 12 do livro A Mulher Vê, Moderna, a Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Provérbios 31. Quando nevava, devia ser muito difícil naquela época. Imagine não ter tratores para retirar a neve e depois espalhar sal pelas ruas. Não ter aquecimento central ou isolamento térmico. Nenhum carro com pneus adaptados. Se nevasse, você ficaria preso em casa. Quer dizer, sem comida, sem água e sem ter como sair. Se o estoque acabasse? A mulher virtuosa pensava mais à frente. A sua família era bem cuidada, porque ela se preparava para todos os tipos de situações. Essa é uma característica pouco valorizada que pode ser a salvação. Contudo, raramente é apreciada. As pessoas gostam de viver a vida à medida que as coisas vão acontecendo. Se a vida for dura, elas lidam com a situação naquele momento. Mas como elas raramente se preparam, elas acabam sofrendo. Normalmente, as pessoas que não planejam são aquelas que dependem de outros. Elas não sabem dirigir porque outra pessoa dirige para elas. Não sabem cozinhar porque alguém cozinha para elas. Não sabem ser mãe porque outra mulher faz o papel delas. Elas não planejam, não se importam, não gostam de pensar nisso. É claro que elas podem se safar, enquanto tiverem alguém para fazer as coisas para elas. Mas até quando? Até quando os outros vão continuar desviando da sua rota para socorrê-las? A vida é muito curta. Se você não planeja com antecedência, não se torne um obstáculo para as pessoas que o fazem. A visualização. Minha mãe disse que quando eu ainda estava no seu útero, ela imaginou como seria o meu rosto. Hoje ela diz que saía exatamente como ela havia imaginado na época. É bom ouvir isso. Uma simples visualização mental de como eu seria. Grande coisa, alguém pode dizer. Mas, por mais estranho que pareça, isso realmente aconteceu. É o tipo simples de fé que visualiza um sonho e determina que ele é mais do que um sonho, ele é real. Esse tipo de planejamento faz as coisas acontecerem a todo instante. Todas as vezes que você planeja, o seu futuro pode ser moldado da maneira que você quiser. Jacó fez algo parecido. Ele havia combinado com o seu sogro, que também era o seu patrão, que todas as ovelhas e todos os bodes que fossem malhados seria dele. E mediante tal acordo, a Bíblia diz que tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Gênesis 30. Ok, Jacó estava bancando o espertinho, mas pense no quão interessante é essa ideia. Os animais olhavam para uma imagem e depois davam à luz filhotes que se pareciam com aquela imagem. Isso significa que, se você deseja chegar a algum lugar, precisa primeiro visualizar o objetivo a ser alcançado. A carreira que você quer seguir, a casa própria, ter uma família e até o corpo dos seus sonhos. Você precisa ter tudo isso bem definido em sua mente. Se você não consegue ver, não vai conquistar. Há muitos anos, quando me casei, eu sacrifiquei o meu direito de dar à luz. Algo muito precioso para a maioria de nós mulheres. Eu não tinha filhos e abri mão do meu direito de tê-los como um voto a Deus. Até aquele momento, eu sempre havia sonhado em ser mãe e ter os meus próprios filhos, mas um dia o meu objetivo passou a ser outro. Eu teria filhos espirituais em vez de físicos.
algo que eu passei a desejar ainda mais. Eu não sabia como isso iria acontecer, mas tinha uma certeza inexplicável dentro de mim de que aquele era o sonho de Deus para mim. Deus me honrou por isso, e embora tenhamos adotado uma criança de 4 anos algum tempo depois, eu fui abençoada por sacrificar os meus sonhos pessoais em troca dos sonhos de Deus. Sinto-me honrada quando ouço mulheres de todas as idades me chamarem de mãe espiritual. Deus nunca nos deve coisa alguma. Deus é quem nos apoia, mais apoia os nossos sonhos. Ele nos diz que podemos alcançar o que quisermos. Provavelmente, foi Ele quem colocou dentro de você os seus sonhos. Como qualquer bom pai, Deus quer sempre que sejamos o melhor. Os seus planos para nós são muito melhores do que podemos imaginar. Mas existe uma coisa que pode impedi-lo de realizá-los: a nossa descrença. Quando cremos em algo, nós conseguimos enxergá-lo. Mesmo que as circunstâncias à nossa volta nos digam não tem jeito, continuamos a crer. É uma imagem clara daquilo que queremos e de onde queremos chegar. Um dia desses, uma mulher muito inteligente e agradável veio conversar comigo na igreja. Ela tinha uma série de problemas que envolviam seu passado, como abuso, negligência, todo tipo de trauma difícil de ser superado. Ela queria seguir adiante, casar, constituir uma família e ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, lutava contra tudo que havia lhe acontecido no passado, como se estivesse tão presa a ele que jamais pudesse se livrar. Como eu me livro do passado? Perguntou ela, após ouvir tanto sobre o assunto na igreja. Olhei para ela e lá no fundo, orei para que Deus me desse a resposta àquela pergunta. Eu não havia passado por nem 5% do que ela passara. Foi aí que ele veio ao nosso socorro e eu disse: planeje o seu futuro. Se você quer se livrar do passado, precisa começar a desviar a sua atenção dele. E a única maneira de fazer isso é olhando para frente, para as coisas que vão acontecer ainda. Quanto pior for o seu passado, maiores são as chances de você ter um futuro brilhante. Sabe por quê? Porque você é mais forte do que a maioria das mulheres que não passaram pelas coisas que você passou. Se você conseguiu chegar até aqui depois de tudo que te aconteceu, como se classifica? Eu te daria 5 estrelas. Pense numa das histórias verdadeiras mais inspiradoras que você conhece. Será que a personagem principal velejou pelo mar da vida sem qualquer problema? A principal razão pela qual a história é inspiradora é o fato de ela ter passado por tanta coisa. Quanto pior a vida, mais significativo será o sucesso dela. Essa pessoa decidiu usar o seu passado para mudar o futuro, planejar o futuro completamente diferente para si. E com isso criou uma história de vida digna de um livro, que está entre os mais vendidos. Tenho observado o seguinte: quanto mais potencial você tem, maior é o preço que você paga na vida. Se está indo mais longe, é óbvio que enfrentará mais obstáculos do que se não estivesse indo para lugar nenhum. Conhecida pelas razões erradas. A história de Raabe é bastante interessante. Ela era uma prostituta cerimonial, muito comum nas religiões que adoravam deuses ou deusas da fertilidade. Ela vivia na imundície daquele tipo de vida dia após dia. Ela suportava ser usada e abusada em nome de um deus apenas para sobreviver. Ela ouviu falar de Deus pela primeira vez quando uma notícia terrível se espalhou pela cidade de Jericó. Eles estavam prestes a ser atacados por Israel, uma nação forte, que era guiada por um Deus que de fato operava milagres e se importava com seu povo. Ela começou a ouvir histórias sobre esse Deus, e quanto mais ela ouvia, mais crescia na alma a esperança de uma vida melhor. Mas ninguém em Jericó viu dessa forma. Eles estavam com medo e irados. Ninguém raciocinou da maneira inteligente como ela. Por que não me unir a esse Deus que parece verdadeiro e mudar a minha sorte também? Ela deve ter pensado. Sem dúvida, Deus viu o interesse de Raabe por ele, pois 2 dos seus espias logo vieram à sua taberna, e ela imediatamente reconheceu que eram estrangeiros. Eles eram diferentes, eram de Israel. Deus estava dando a ela a oportunidade de vida, uma oportunidade de ouro para se livrar do passado.
e ela podia criar um futuro novo. Raabe ajudou os 2 homens espias ao escondê-los do povo da cidade, que já havia notado a presença deles. As pessoas que são de Deus quase sempre se sobressaem em meio à multidão. Elas são diferentes das demais, é uma diferença que não pode ser descrita com meras palavras. Em troca, ela pediu ajuda aos espias, que eles poupassem ela, a família ao atacarem e que os levassem como refugiadas para a terra de Israel. E assim eles fizeram. E quando Israel atacou Jericó, Raabe e sua família foram levadas em segurança para um novo país, um novo começo e uma nova vida. Por que Raabe? Por que não um justo vizinho da esquerda ou a dona da casa perfeita que morava na mesma rua? Porque ninguém creu, ninguém planejou. Quando você crê, você planeja. É simples assim. Quando você não acredita, encontra desculpas para não planejar. Você é estrangeira, não tem estudo, não é rica, não é boa o suficiente, não é madura, não tem idade suficiente, não é perfeita. Você não é. Aí, como é fácil simplesmente não acreditar. Mas quando nós cremos, não nos importamos com o que não temos, o que não somos ou o que passamos. É como se ignorássemos tudo, o que faz sentido. É interessante porque muitas de nós fizemos isso quando éramos crianças. Costumávamos brincar de faz de conta o tempo inteiro. Eu costumava fingir que era a secretária do meu pai, que era muito boa nisso. Eu nem me importava com o fato de não saber fazer o trabalho ou de ser muito nova. Tudo o que me importava era que eu estava fazendo o que gostava de fazer. E eu poderia fazer ou ser qualquer coisa que quisesse usando apenas a minha imaginação. Raabe queria recomeçar a vida. Ela queria ter a sua própria família, sem ter de carregar a reputação que havia envergonhado durante todos aqueles anos. Ela não sabia como, mas ela acreditou. Ela não tinha condições de começar uma vida nova sozinha, mas ouviu que Israel tinha um Deus que realizava milagres. E isto era tudo o que ela precisava. Muitas mulheres, no lugar dela, provavelmente teriam desistido da vida ou jamais teriam feito algo tão arriscado para sair daquela situação. Trair o próprio país, rebelar-se contra o povo que havia usado e abusado delas durante tanto tempo, não. Elas prefeririam permanecer fiéis àquela vida sem valor a qual estavam acostumadas. Não é isso que muitas de nós fazemos também? Permanecemos fiéis às coisas que nos atormentam há anos, fiéis à imagem que fazemos de nós mesmas, de que nunca seremos alguém na vida. Insistimos em nos dizer a mesma coisa sem cessar para que não tenhamos esperança, não esperemos algo melhor. A mulher virtuosa não tem medo de acreditar e por isso ela planeja, sem que seja necessário um argumento forte em que se apoiar. Ela simplesmente faz. Raabe planejou uma vida nova, num país novo, com um Deus novo. E foi o que ela teve. Logo após a sua chegada a Israel, casou-se com um israelita, que não era um simples Zé Ninguém, mas um marido que fez dela uma ancestral importante para todas nós. Raabe foi incluída na linhagem do Senhor Jesus. À semelhança da mulher virtuosa de Provérbios 31, Raabe salvou toda a sua família, porque não teve medo do que estava por vir. Ela creu e por isso planejou. Onde você se vê dentro de alguns anos? Como você se vê? Quais são os seus planos? Obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro A Mulher Vê, Moderna Moda Antiga, escrito por Cristiane Cardoso.